Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo da quarta fase. Vamos lá? Vamos falar sobre jogos? Eu sei que vocês gostam. Então, jogos, nós temos os jogos populares, que são jogos construídos a partir das vivências e do cotidiano de várias culturas e foram pouco a pouco sendo disseminados entre as suas gerações e são até hoje praticados em vários ambientes de prática. Então, entre eles nós temos amarelinha, queimada, cabra cega, cabo de guerra, morto-vivo, esconde-esconde, pega-pega, bandeirinha, enfim, são vários e vários jogos populares que existem. Entre eles nós iremos destacar alguns aqui para que vocês possam relembrar melhor sobre como eles funcionam. Então nós temos a queimada, que pode também ser chamada de matança, baleado, boleado, a depender do local onde ela está sendo praticada ou desenvolvida. Então essa queimada, ela é, ela é separada por dois grupos, cada grupo fica em um local específico e tem uma pessoa que fica no lado oposto para tentar bolear ou acertar esses adversários para que eles possam ser eliminados desse jogo. Então ela funciona nessa perspectiva em que de encurralar os adversários a fim de acertar a bola e vence a equipe que conseguir o mais rápido possível eliminar todos os participantes da outra equipe. Outro jogo muito comum da partir da infância das crianças é a amarelinha. Então a amarelinha já foi também chamada de macaco em algumas regiões. Ela é composta por várias formas geométricas, geralmente são retângulos no solo, que são enumeradas. Então, normalmente ela é enumerada do 1 até o 9, com alternância de quadrados entre 1 e pares, ou seja, em uma parte sozinha e pares, em que as pessoas irão pulando com um pé só, ou melhor, com um pé em cada casa. Se for uma casa só, ela vai pular com um pé só, mas quando tiver duas casas, ela pode pular um pé em cada casa, vai se caracterizar como o salto foi com os dois pés. Sendo que não pode saltar na casa a qual foi jogado a pedra ou o objeto naquele local. E vão progredindo pouco a pouco até chegar no chamado céu, que é a finalização do jogo. Já o morto-vivo é um jogo em que as pessoas alternam posições de ficar em pé ou agachados ao comando de um dos participantes ou de uma pessoa que está do lado de fora e vence aquele que não cometer nenhum erro até o final das rodadas. Então, pouco a pouco vai saindo um outro à medida que eles vão errando e ao final eles não o que não cometeu nenhum erro ele acaba sendo o vencedor. Temos também jogos de salão, que são jogos também conhecidos como jogos de tabuleiros, que podem ser praticados em vários ambientes e que têm a característica de ter objetos para se manipular. É o caso do dominó, do baralho, do ludo, gama, gamão, xadrez. A própria sinuca também é considerada como um jogo de tabuleiro, totó, enfim. Esses jogos de salão eles são amplos e falaremos sobre alguns também. Então o dominó, que é um jogo que consiste em 28 peças com combinações de 0 a 6 entre elas conectadas, ou seja, pode ser uma peça pode ter a bucha de branco que é o 0 com o 0, ou pode ter a mistura de uma cena que tem 6 números com 3, que é o terno. E assim elas vão se alternando para que elas possam ser conectadas durante o jogo. E dentro desse dominó existem vários outros subjogos ou jogos dele mesmo, que são, por exemplo, o jogo tradicional com 4 participantes, em que cada um fica com 7 pedras. Temos o jogo do cava, em que as pessoas recebem uma quantidade menor de peças e quando não tem a peça específica, elas vão procurando nas outras peças. Temos o jogo que é feito também em dupla, com base no tradicional. Temos jogos com pontuação. Enfim, são vários.
exemplos que podem ser trabalhados com o dominó. Temos também o xadrez, que é um jogo de tabuleiro que prima pela estratégia e o raciocínio lógico. Ele possui 32 peças, ou seja, 16 peças para cada participante, e se baseiam em personagens do período medieval, em que cada um tem uma função diferente nesse reino que seria esse tabuleiro, e o objetivo principal é dar o checkmate no rei, ou seja, encurralar o rei para que ele não possa fazer nenhuma ação e que nenhum dos participantes do outro tabuleiro possa ajudá-lo. Outro jogo também de salão é o Ludo ou Ludos, que é um jogo em que os peões, que são representados por 4 peões em que cada pessoa tem, vão fazendo uma trilha até chegar na parte central do jogo e finalizar quando todos estiverem lá. Então eles vão alternando jogadas com os dados para a saída da parte inicial que eles têm, e vão fazendo pouco a pouco esse trajeto até chegar na parte final. Aí vence quem levar todos os peões até o centro primeiro. Então, se ele levar 3 e um ficar preso ou ficar no meio do caminho enquanto o outro levou os 4, o que levou os 4 ele acaba vencendo. Outro tipo de jogos também que nós temos são os eletrônicos, e hoje em dia são mais praticados por vocês. Isso porque eles têm a facilidade de serem trabalhados nos celulares, nos computadores, em alguns DVDs eles vêm com opção de jogos, seja também nos próprios consoles, que são os equipamentos específicos para isso, tablets. Então eles têm uma gama muito grande e faz com que as pessoas participem pela jogabilidade cada vez melhor e pela atratividade dos gráficos, que são bem interessantes para as suas práticas. Então, entre eles temos vários jogos. Cada ano lança atualizações e jogos novos. Temos Fortnite, o GTA, FIFA, o Free Fire, Super Mario, Donkey Kong, outros tipos de futebol. Enfim, é uma gama de esportes que são praticados. Claro que em cada contexto desse eles têm características diferentes. Por exemplo, God of War, que é feito com um jogo de aventura baseado nas características da mitologia. O futebol, que é uma síntese do que pode acontecer no futebol, e os jogos de aventura e de ação que existem. Entre eles nós destacamos 3 aqui, que é o Fortnite, um dos jogos mais praticados atualmente, que é um jogo em que as pessoas podem participar até 100 jogadores. Eles entram numa realidade em que eles vão disputar para conquistar vários objetos, armas, e eles podem ir eliminando os adversários. Podem ser jogos em equipe ou individualmente, que é um jogo de batalha virtual. Temos o FIFA, que é outro jogo bastante praticado atualmente, em que os atletas, inclusive os jogadores, eles esperam os cards deles saírem com a atualização de como eles estão perto do jogo. Então o desempenho que eles têm dentro do esporte real, a eSports junto com a FIFA faz uma simulação de como seria esse atleta virtualmente. Então eles ganham os cards para dizer como é que está a potência daquele atleta, como é que está a velocidade, e nisso eles fazem esses jogos hoje em dia com muita realidade virtual. Eles têm um design bem realista e vão fazendo simulações de como seria uma partida de futebol mesmo. E um jogo clássico que perdurou e ainda hoje existe por várias gerações é o Super Mario Bros. Então ele foi um dos jogos que iniciou lá com o desenvolvimento da Nintendo, dos consoles da Nintendo, em que eles tinham gráficos bem simples, gráficos praticamente em 2D, ou seja, 2 dimensões,
até avançarem para jogos com várias realidades que mantiveram esse padrão de desenho nos jogos. Eles poderiam ter migrado para personagens mais parecidos com os humanos, mas mantiveram essa ludicidade no jogo e pouco a pouco foram ganhando adeptos e várias modificações, ou seja, tiveram variações com relação aos objetivos do jogo. É um jogo de aventura, de origem, mas também tem o Mario Kart que foi desenvolvido, que é uma espécie de jogo de corrida, e tantos outros que foram desenvolvendo até chegar à dimensão 3D, com realidade virtual, com os equipamentos do Nintendo Wii, que eles que tinham esses sensores inerciais para essas práticas. Então é um dos jogos clássicos dos games e até hoje é muito praticado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por terem compartilhado comigo aqui esse conteúdo de jogos, tanto os jogos populares, os jogos de salão e os jogos eletrônicos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula com o professor Roberto Barbosa, tá bom? Valeu!